Como que você vê assim, essa questão do mercado da advocacia com mulheres e também analisando também o empreendedorismo jurídico feminino? Como que a gente está? A gente está bem? A gente está piorando? Estamos melhorando? Legal. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá, Gabriel, dessa questão do empreendedorismo feminino, assim. Vamos lá, deixa eu até colocar minhas palavras aqui para não soar estranho, mas assim, eu acho que são duas coisas. Eu acho que, de fato, tem a questão da maternidade, que é um ponto que acho que a gente tem que comentar sobre isso. Eu tenho uma visão também sobre isso. E tem o empreendedorismo feminino. Eu acho que, antes de virar empreendedora, assim, como meu pai meio que me criou como... Ele só tinha filhas meninas, então não tinha parâmetro, tipo, a menina não pode, menino pode. Era o que é. Então, até antes de eu virar empreendedora, eu até não comprava muito essa ideia de preconceito e dificuldade feminina. Eu falava, cara, quem é bom, senta lá, trabalha e não tem diferença. Quando eu comecei a ser empreendedora, principalmente porque a gente tem muitos investidores homens, mais velhos, tal, eu comecei a sentir que, e aí teve um evento meio simbólico para mim também, eu gosto muito de ter eventos, né, coisas que para mim compilam um conceito que aí eu trago um símbolo para mim, um significado para mim. Teve uma reunião muito difícil que a gente, né, durante essa jornada aí da Justo, teve um ano, em 2019, que a gente mudou o produto, e aí a gente passou por um ano super desafiador, e eu precisei pedir uma nova rodada de investimento. E aí tava eu lá, com mais, sei lá, uns 10 homens, de cabelos brancos, né, ou grisalhos, e eu lá explicando para eles, olha, tudo que eu projetei não deu certo, mas mesmo assim eu vou precisar de mais dinheiro, tá bom? Então, basicamente, eles estavam falando para eles. E para mim foi, assim, eu me senti tão oprimida, mas e aquilo ficou na minha cabeça, tipo, cara, por que eu me senti tão... Lógico, já era uma situação confortável por si só, mas por que eu me senti tão desconfortável, assim? E aí eu acho, e aí entrando num papo super psicológico, assim, né? Quase de psicanálise, assim. Eu acho que a raiz do preconceito está muito mais em como a mulher se vê, de uma certa forma, inferiorizada, do que objetivamente. Não que não tenha, poxa, óbvio que tem mulheres que sofrem assédio, tem mulheres que sofrem preconceito, claro que tem. Mas, assim, o grande problema, o grande contexto é como eu me via naquela reunião. Eu de verdade, eu me via como uma menina com, como é que é, 2 chuquinhas falando com meus pais, tipo, 10 pais meus, assim. E eu acho que, assim, a mulher, ela é criada para se ver dessa forma. Então, quando você se refere a uma filha, uma menina, é tudo no diminutivo, percebe só? Ai, que mãozinha, ai, que lindinha, ai, que bonitinha, ai, que delicadinha. O menino, não. Ah, meu filhão, meu herói, meu campeão. Tipo assim, são coisas tão subliminares, são tão subjetivas, que vão criando a percepção dentro da própria mulher de que ela é mais frágil e que ela deve obediência ou que ela deve respeito a algum homem, principalmente quando ele é mais velho. Então, o que eu vejo, assim, é muito mais uma guerra interna nossa, das mulheres, do que uma guerra com o mundo. Eu continuo achando que uma pessoa, um profissional bom, o trabalho dele fala por si só. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que a gente está falando no mundo de eficiência, de produtividade, de resultado, cara, eu não sei, se o resultado é bom, o cara pode achar o que ele quiser, vai ter que engolir seco e vai ter que, né, vai ter que ter você ali no time, porque, cara, porque você é boa, e foda-se. Então, assim, acontecem formas objetivas de preconceito, lógico, acontecem abusos psicológicos, sexuais, morais, de todo tipo, mas eu acho que o grande problema sistêmico que a gente tem é como ao nascer, é a criança, é a menina ao nascer, como é que é o vestido que todo mundo valoriza, é a aparência que todo mundo valoriza, é todo tratá-la no diminutivo, é tratá-la como delicada, tratar com os meninos como se eles fossem mais fortes. Isso vai criando um preconceito dentro da sua própria cabeça como mulher. Então, eu acho que para o empreendedorismo feminino florescer, eu acho que essa guerra interna é a guerra mais difícil de ser travada, porque é você consigo mesmo, assim.
E quando você vê outras figuras femininas na liderança de empresas, eu acho que isso é muito válido, é muito inspirador, né? Porra, imagina, não sei se saiu no Netflix recentemente o filme Radioactive, da Marie Curie, e outros também, você fala, caralho, a menina, num momento em que nenhuma, né, tem uma foto no final do filme que é só ela e um monte de cientista, ela do lado do Albert Einstein, então, ela é a única mulher. Quer dizer, a gente já passou épocas muito piores em que as mulheres que queriam fazer algo diferente, elas realmente estavam sozinhas. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia a gente não está mais sozinha. Mas a gente tem esse grande obstáculo aí para enfrentar. Então, eu acho que assim, a gente tem muito a caminhar ainda. É uma batalha muito difícil, porque é nós mesmas e com aspectos culturais muito enraigados na nossa sociedade, que as pessoas, às vezes, não fazem por mal, às vezes eu faço isso com a minha filha sem querer, e depois que eu tive uma filha, eu comecei a perceber, então, sempre que eu me refiro a qualquer parte do corpo dela, eu tento falar ou normal ou no aumentativo, então eu tento não falar mãozinha, nadainha, né, então, são coisas bobas, que você nunca vai falar, ninguém vai falar por mal isso, né, mas eu acho, enfim, que a gente está num caminho, a gente já teve épocas muito piores, assim. Em relação à questão da maternidade, realmente eu tenho também uma outra visão. Depois que eu me tornei mãe, e eu vejo isso de outras profissionais, e acho engraçado quando eu entrevisto alguma mulher na Justo, eu pergunto se ela tem filho. E aí eu percebo que a mulher fala assim, passa na cabeça dela, tenho certeza, ela passa assim, ai meu Deus, é agora a hora que eles vão me avaliar se eu tenho filho, se eu posso ser contratada ou não. Mas na verdade, para mim, é o contrário. Eu acho que a mulher tem que ser tão foda para conseguir trabalhar e cuidar do filho, ela precisa ter uma perspectiva de eficiência muito maior, porque aquele minuto que ela tem, ele é muito valioso. Porque, assim, muitas vezes você trabalha, isso acontecia comigo também, eu trabalhava 10, 12 horas no escritório, mas, puta, eu perdia bastante tempo também, sabe? Eu, às vezes, procrastinava alguma tarefa, ou perdia de contexto, começava uma coisa, fazia outra, porque eu entrava às 10 horas no escritório, não tinha hora para sair, saía meia-noite, 1, 2 da manhã, então, sabe, tipo, já tô fodida, vou ficar aqui. Quando você tem filho, o seu tempo, ele é muito valioso. Então, você precisa fazer aquilo que efetivamente dá retorno. E eu acho, ainda mais, com esse período em que a gente está entrando, período de pandemia, em que não existe mais, ou é muito difícil você ter um microgerenciamento, né? Porque eu acho que assim, a gente ainda tem uma mentalidade muito industrial do trabalho e da educação. Então, a pessoa tá produzindo, se ela está sentada na carteira dela, escrevendo um troço. A pessoa está produzindo, se ela está digitando e elaborando documentos. A pessoa está produzindo, se ela está indo em audiências. Então, assim, a produtividade, ela era, né, herança aí da época industrial, e que a gente carregou para os tempos de hoje, que é a produtividade, ela é ligada à produção mesma, quanto você produz. Hoje, na era da tecnologia, principalmente com a pandemia, a gente está mudando esse conceito, em que a produtividade é o seu 80-20, assim, como é que você vai alocar o seu minuto de esforço para que você traga mais resultado? E isso, não tem pessoa que consegue fazer melhor isso do que uma mãe. Ou um pai também, tá? A gente fala mãe, mas assim, pais também. Tem pais que não são tão ligados, mas, porra, tem pais, cara, eu não posso falar do meu marido, ele é quase como uma segunda mãe, assim, então, só para deixar claro, tá? Isso é uma coisa que aplica aos pais também. Tem um amigo meu que trabalhava, advogado, trabalhava com uma ex-chefe nossa, que assim, pessoa super difícil de trabalhar, era uma coisa assim. E eu saí do escritório, fui para outro, e ele continuou lá, trabalhando com ela, a gente, meu Deus, fulano, sai desse trabalho, sai desse emprego, ninguém me importa, se não é possível que você mereça trabalhar com essa mulher, ele lá. No momento que ele teve a filha, que ele teve esse clique que eu tô falando, cara, por que eu tô aqui sofrendo, trabalhando 12 horas por dia, sendo que eu não preciso, né, muitas vezes você trabalha porque o teu chefe pede para você, e que você sofre algum tipo de assédio, sendo que eu podia estar com a minha bebezinha, tá em casa, cara, deu 2 semanas, ele pediu demissão e abriu o próprio escritório. Então, eu acho que nesse contexto, quando eu pergunto para uma mulher na entrevista se ela tem filho, na verdade, para mim, é um ponto positivo e não um ponto negativo, porque eu sei que na hora que ela estiver trabalhando, ela vai estar dando ao máximo para entregar o maior tipo de valor, porque ela sabe que ela não pode ficar 12 horas ali na frente do computador, sabe? Então, enfim, só
resumindo, acho que são essas duas minhas visões, sobre o empreendedorismo feminino por si só e a maternidade e a paternidade em relação ao trabalho.